Graça e paz, amada igreja, nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos ao redor da Sua Palavra, para dela aprendermos um pouco mais e sermos edificados enquanto corpo de Cristo. Hoje nós veremos aqui Mateus capítulo 17, o versículo 24 até o versículo número 27, esse texto muito interessante, que tem por título Jesus paga imposto, e onde ocorre inclusive uma ação aqui sobrenatural da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas no mínimo uma ação sobrenatural muito peculiar. Então a palavra diz assim, que tendo eles, no caso os discípulos, chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique de maneira tremenda a sua palavra nos nossos corações. Oremos. Pai, nós queremos clamar pelo sangue de Cristo Jesus, que Tu nos dê, neste momento, discernimento e sabedoria para entendermos a Tua palavra e que esta palavra gere na Tua igreja o crescimento que procede de Ti. No nome de Jesus, amém. Ok, irmãos. Irmãos, a primeira coisa que eu me apercebo quando eu leio esta passagem é que nesta passagem aqui eu encontro 2 mensagens, como se fossem duas vertentes de ensinamentos. E, obviamente, que essas duas elas se complementam. A primeira mensagem que eu encontro aqui nesse texto é que ela diz respeito ao dever do cidadão, um ensinamento, é uma lição, é uma mensagem que fala muito mais sobre o dever de cidadania. E a ideia aqui é que, sendo um cidadão, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um discípulo de Cristo, nós devemos então cumprir todos os nossos deveres. Esse cidadão, ele deve cumprir os seus deveres. Perceba que aqui, no versículo de número 24 e na parte A do versículo 25, nós encontramos isso muito bem estabelecido. Aqui diz então que Pedro, enquanto discípulo de Cristo, ele é questionado ali pelos cobradores de impostos, se por acaso Jesus, o mestre deste, ele não ia entregar as 2 dracmas. Então, cada cidadão que chegasse ali a Cafarnaum, ele deveria então entregar 2 dracmas como sendo o imposto referente ali àquela cidade. O texto deixa bem claro que assim que Pedro ouve tal questionamento, ele já responde com um sim, como se fosse uma prática natural. Sim, Cristo, o meu mestre, ele pagará sim o imposto, ele pagará sim as 2 dracmas. E aí diz a passagem bíblica que quando Pedro ele entra em casa, Jesus já se antecipou, Pedro iria conversar com ele, mas Jesus já se antecipa ali, então, na palavra, sabendo exatamente sobre aquilo que Pedro iria falar. Então aqui nós percebemos que não há um questionamento acerca de pagar o imposto ou não. Então, aqui era natural, era entendido, inclusive pelo próprio Pedro, de que sim, como cidadão, esse imposto deveria ser pago. Então, esta é a primeira mensagem presente aqui nesta passagem. A segunda mensagem que eu encontro nesse texto diz respeito àquilo que o Senhor não nos deve, Então, aquilo como que se não fosse um direito nosso no que diz respeito ao Senhor. É o versículo 25, na parte B, até o versículo 26. Diz então que quando Jesus se antecipa a Pedro,
como que sabendo daquilo que Pedro iria lhe perguntar, não é? Certamente Pedro iria perguntar a Jesus: Jesus, olha, o imposto aqui de Cafarnaum, né? Eu acabei de ser aqui cobrado, né? Então Jesus se antecipa dizendo: Simão, né? O que te parece? Jesus faz uma pergunta: o que parece para você, Pedro? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Eles cobram dos seus filhos ou eles cobram dos estranhos, né? Eles cobram daqueles que comem à sua mesa, daqueles que eles geraram, ou eles cobram os seus impostos daqueles que estão ali lhe servindo ali no seu reino. E aí Pedro respondeu no versículo 26, dos estranhos. Né? Então, os reis da terra cobram dos estranhos, não cobram dos seus filhos. Jesus lhes disse: logo estão isentos os filhos. Aqui a mensagem é muito clara, né? Olha, Pedro, de quem é que os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos, né? No caso, Deus, né? O Senhor, o Pai de toda a terra, né? O dono de todas as coisas, o Criador, ele cobraria imposto do seu filho, né, de Jesus, porque os cobradores estavam cobrando impostos de Jesus, né, do mestre, né, ou cobraria dos estranhos. E aí, então, Pedro diz de maneira muito clara, muito evidente, e claro que dos estranhos, Senhor, dos seus súditos, jamais dos seus filhos. E aí Jesus estava dizendo de maneira muito direta, muito clara, que ele mesmo não deveria ser cobrado, sendo filho do Criador. Ele não deveria ali pagar nenhum tipo de imposto, né, de maneira muito clara, né, para usufruir desta terra, deste lugar. Não é? E então os cobradores estavam cobrando algo de forma indevida. Mas ele deixou bem claro no versículo 27, mas para que não os escandalizaremos, né, então vai lá, faz tal coisa, que como nós vimos aqui ao final, vai desembocar no pagamento então desse imposto. Então essa segunda mensagem deixa bem claro que o ensinamento é que o Senhor não deve nada a ninguém. Né? Não há nenhum tipo de direito do homem sobre Deus. Né? Então são duas mensagens presentes aqui nessa passagem e essas duas mensagens elas se complementam. A primeira delas é que como cidadão nós devemos sim pagar impostos. E a segunda mensagem é que Deus não nos deve nada, não é? Nós não temos nenhum direito, né, ali sobre o Senhor. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que fica para nós é que devemos ser cidadãos que honrem os nossos deveres. Então, somos igreja do Senhor Jesus, não somos aqui dessa terra, somos estrangeiros aqui neste lugar, nossa pátria está nos céus, mas enquanto cidadãos do mundo, enquanto cidadãos desta terra, enquanto brasileiros, nós temos deveres a cumprir. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele declarou: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E aqui não seriam autoridades superiores pensando em sacerdócio, pensando em igreja. Não é o pastor, não é o bispo, não é nada disso. Autoridades superiores aqui seria o juiz, né? Seria aquele que comanda a cidade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, mesmo que o prefeito, o governador, mesmo que o presidente da nossa nação, mesmo que o juiz, o delegado, seja a autoridade que for, mesmo que não seja um crente, ele foi posto naquele lugar por determinação do Senhor, porque Deus assim o quis, né? Deus foi quem instituiu estes para que mantivessem uma ordem, né? Então esta ordem que há no mundo, este modelo de ordem que há no mundo, é um modelo que foi ali, claro, idealizado pelo próprio Deus, para que haja sempre a tranquilidade e a paz, para que a ordem seja estabelecida, né? E um bom cristão, ele deve então ser, sim, um bom cidadão. Ele deve se cumprir com os seus deveres, ele deve pagar os seus impostos. Aliás, mais do que o ímpio, o bom cristão, ele deve sim dar o melhor exemplo, né? A igreja, como instituição, ela deve ser isenta, obviamente, de toda e qualquer corrupção, inclusive isenta de qualquer partido político. A igreja
como a instituição, a casa do Senhor, a casa de oração, o corpo de Cristo, não deve se envolver com política. Inclusive, historicamente falando, todas as vezes que a igreja ela se envolveu com política, se envolveu com o Estado, ela quebrou a cara, né? Houve muitos escândalos, né? Isso não foi de maneira alguma assim bom para a igreja. A igreja não é um palanque eleitoral, a igreja não é ali um partido político, a igreja não deve escolher um lado em detrimento do outro, porque a igreja é formada por homens e mulheres que são cidadãos em si mesmos e cada um ali tem a sua decisão de tomar um partido político ou não, como cidadão, né? Então a igreja não deve, como um todo, escolher um lado, porque aí vai trazer, inclusive, divisão sobre a igreja. Se a igreja abraçar um partido, vai então alegrar o coração de alguns da igreja e vai entristecer o coração de outros. Inclusive, vai fechar as portas para aqueles que são partido contrário. Então, não, a igreja não pode, como instituição, de maneira alguma, se envolver com política. Então, um pastor que se torna um político, um pastor que se torna um candidato, e não pode, de maneira alguma, né? Então, decisões aí precisariam ser tomadas, escolhas deveriam ser feitas, e sendo feitas, jamais deveria envolver a igreja. Vamos lá, tem um irmão aqui na nossa igreja, tem quem quer que seja, né, que está levantando aqui uma bandeira política, de maneira alguma, né? Nós temos um papel a cumprir dentro da igreja e temos um papel a cumprir enquanto cidadãos, né? Os dois temos que dar, então, os bons testemunhos. Então, a igreja deve ser isenta de corrupção, a igreja deve ser isenta de partidos políticos, mas os cidadãos que formam a igreja devem zelar sempre pelo seu bom nome nesse sentido, né? O bom testemunho. Lembremos-nos que quando Cristo estava ali entrando em Jerusalém, isso já na semana que ele haveria inclusive de já padecer, não é? Então, para testar Jesus, alguns fariseus se aproximaram dele e o questionaram, né, sobre determinada coisa, testando Cristo mesmo, né? E aí Cristo então pediu uma moeda, né? Me dê aí uma moeda de tributo, né? E quando ele pega a moeda, ele disse: olha, qual é a esfinge que tem aqui na moeda? E disseram: é a de César. Olha só, César, né? O imperador romano, inclusive, né? Alguém que não fazia parte do povo de Deus, que inclusive ali estava liderando Israel, né? Trazendo um peso sobre Israel, inclusive, né? Inclusive sobre impostos. E aí, de quem é a esfinge? É de César. E ele respondeu, então: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, uma coisa no seu devido lugar. Obviamente, em tempo, irmãos, a igreja deve orar, sim, pelo seu presidente, pelo prefeito da cidade, pelo governador do estado. A igreja deve orar pela ala política, deve orar por todos, para que Deus dê sabedoria, entendimento, para que Deus desperte, para que eles cumpram, né, os seus mandatos de maneira correta e de maneira justa, que a corrupção não adentre, né, ali os canais ali da política, né, para que eles olhem para o povo, mas a igreja jamais deve fazer política em causa própria, né? Então, eleger alguém para conquistar alguma coisa, isso é corrupção, isso é pecado. A igreja não levanta bandeira política. A igreja apregou assim que os seus membros e os seus cidadãos devem sim cumprir os seus deveres. Mas aí qual seria então o nosso limite em meio a tudo isso, mesmo como cidadão? O nosso limite é, se eles ultrapassarem os limites das Sagradas Escrituras, né? E, por exemplo, alguém surgir no Brasil e de repente começar uma ação ditatorial no Brasil, alguma coisa parecida, e exigirem algo da igreja ou algo dos servos do Senhor, algo dos crentes, né? Que fira ali os princípios bíblicos. Se isso acontecer, é quando nós poremos em prática aquilo que os discípulos nos ensinaram lá em Atos dos Apóstolos. Importa obedecer a Deus e não a homens. É nesse sentido que se aplica, irmãos. Se surgirem leis no nosso país que vá de encontro aos princípios bíblicos, nós, mesmo como cidadãos, não devemos cumprir essas leis. Devemos combatê-las, inclusive dizer não, de maneira alguma, porque fere a palavra do Senhor. Importa obedecer a Deus e não a homens. Mas enquanto estiverem liderando ali, não é? Cuidando da cidade e tudo mais, de uma maneira coerente, nós devemos sim ser bons cidadãos e cumprirmos
para com os nossos deveres. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Em segundo lugar, a segunda lição que fica é que devemos limitar o nosso anseio pelos nossos direitos, né? E quando eu digo aqui limitar o nosso anseio por nossos direitos, eu penso em duas coisas. A primeira delas, na instância espiritual, né? Então temos que ter cuidado, né, na instância espiritual, que inclusive nós não temos direito algum, né? Nada prende ou obriga o nosso Deus a nada, não, a coisa alguma. Não existe essa, irmãos, de nós, eu vou aqui jejuar, eu vou orar, eu vou aqui me sacrificar e Deus vai ter que fazer. Eu vou dizimar e Deus vai ter que me abençoar. Eu decreto, eu exijo, Senhor, de maneira alguma. Quem somos nós? Mesmo que nós obedeçamos tudo aquilo que o Senhor nos direciona a fazermos, mesmo que sejamos obedientes, temos que ir sempre, diz a palavra do Senhor, nos aproximarmos do trono da graça com humildade no coração, se humilhando diante dele, pedindo pela sua misericórdia, porque nós não merecemos nada. Então, devemos limitar o nosso anseio pelos nossos direitos. Na instância espiritual, não temos direito a nada, irmãos. Tudo que nós temos, inclusive espiritualmente falando, em especial a salvação em Cristo Jesus, olha o que já diz, é em Cristo, é por meio dele, é por causa dele, não é porque nós merecemos, não é porque nós vamos exigir ou decretar qualquer coisa que seja, ok? Em segundo lugar, devemos limitar o nosso anseio pelos nossos direitos na esfera física também. Ok? Temos deveres como cidadãos? Temos. Temos direitos como cidadãos? Também temos. Temos direito à cultura, temos direito à comida, temos direito à segurança, temos direito à iluminação pública, temos direito à escola, né? A tudo. Temos direito a muitas coisas a partir do momento que cumprimos para com os nossos deveres. Inclusive do nosso país, né? Pagamos impostos assim altíssimos, né, para adquirirmos os nossos direitos, ok? Isso na esfera física. Mas o crente, nascido de novo, ele não deve jamais ceder à anarquia ou à violência em busca de sua própria justiça. Então, digamos que o nosso governo esteja falhando para com os seus deveres, né? E não está ali alcançando os nossos direitos, né? Então, eu pago impostos e só tem corrupção, só estão me roubando. Eu posso, até certo ponto, ir lá e reclamar? Posso. Eu posso, como crente, fazer parte de uma passeata? Posso, claro que posso. Ali, se eu estiver dentro dos meus direitos, olha lá, eu falei, devemos limitar o nosso anseio por direitos. Há um limite. Se eu estar ali dentro dos meus limites do direito, fazendo tudo com ordem, com decência, eu posso sim reclamar, eu posso sim falar, eu posso dizer que o governo não está cumprindo os seus direitos para comigo. Agora vira uma algazarra, vira uma bagunça, vira um quebra-quebra. Aí crentes ali do meio, de maneira alguma, irmãos, não devemos, em prol dos nossos direitos, ultrapassar ali o direito dos outros, causar destruição, quebrar o patrimônio público, né? Temos que ter cuidado. O crente pode entrar em greve? Claro que pode. Ele é lá, motorista de ônibus, começou uma greve, né? Um absurdo, sem aumento salarial, etc e tal. O motorista lá trabalhando como motorista e como cobrador, recebendo pouco para isto. Sabemos, com aquela carga, né? É muita responsabilidade. E, irmãos, sendo humilhado ali nos seus salários, entra em greve. Sou um crente, eu não posso entrar em greve. Pode. É um direito conquistado pela Constituição. Você pode sim fazer greve. Agora, faça com ordem e com decência. Se toda a classe ali, não é, dos motoristas, que não foi o caso, né, viesse a fazer uma bagunça, uma confusão, destruir as coisas, você se isenta, você não pode fazer isso como um crente, como servo do Senhor, mas você pode sim participar ali da greve. O ser sal e o ser luz vale sempre, né? Vale sempre, vale em toda e qualquer situação e vale em todo e qualquer lugar. Então você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que ser diferente. Olha o que Cristo disse. Cristo basicamente disse
para Pedro: Pedro, olha só, o rei, ele cobra imposto dos filhos ou ele cobra imposto dos estranhos, dos seus súditos? Aí Pedro disse: dos estranhos, dos súditos, dos filhos não. Então eu, como filho do Pai, do Criador, eu não devo pagar impostos. Mas ele completou: mas para que não os escandalizemos, né? Para que não tragamos escândalo, né, sobre eles, vai lá ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, né? Então, ó, escândalo, não pode gerar escândalo. Cristo poderia muito bem dizer que não vou pagar imposto, que a terra é minha, Cafarnaum me pertence, Jerusalém é minha, eu criei todas as coisas, eu sou filho do Criador, todas as coisas foram criadas por intermédio do meu nome. João fala sobre isso no capítulo 1. Mas eles não, para não gerar escândalo, então eu vou pagar o imposto. E é lindo quando ele diz, né, vai lá ao mar, Pedro. Que lição maravilhosa, vai lá ao mar, Pedro. Ele poderia ter feito o dinheiro surgir de qualquer maneira, mas o que é que ele usa? Ele usa a aptidão de Pedro. Pedro é um pescador, irmãos. Ele era discípulo, mas o que ele sabia fazer era pescar. Era a profissão que ele tinha anteriormente. Vai ao mar, lança o anzol, primeiro peixe que fisgar, tira-o, abre a boca e acharás um estáter. O que é um estáter? Um estáter é uma moeda que tem um valor de 4 dracmas. Não era 2 dracmas por cada homem? Então, 4 dracmas, é um estáter, 4 dracmas. Então, toma, entrega-lhes por mim as minhas 2 dracmas de imposto e por ti as tuas 2 dracmas de imposto. Olha que coisa linda, né? Aquilo que Cristo faz. Mas para que não houvesse escândalo. Então, o crente deve ser sal e luz em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar, é algo que vale para todos sempre. Então, são 2 lições que nós tiramos aqui dessas 2 mensagens presentes nessa passagem. Devemos ser cidadãos que honrem para com os nossos deveres e devemos sempre limitar os nossos anseios pelos nossos direitos, seja na esfera física, seja na esfera espiritual. E lembrando mais uma vez, se ferirem os princípios bíblicos, aí sim, importa obedecer a Deus e não aos homens. Ok? Que Deus então nos abençoe e que Ele aplique a Sagrada Escritura nos nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, por mais uma vez teres falado conosco e que esta palavra gere em nós um crescimento, Deus. E eu oro a Ti, Senhor, para que no futuro bem próximo, jovens crentes de verdade, Senhor, se tornem políticos e que sejam políticos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Homens crentes, homens de valor, que sejam justos e que fujam da corrupção, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos dos escândalos. Quanto a estes que estão no poder, sendo crentes, ó Deus, que honrem ali o nome de Cristo que carregam em si, Senhor. E aqueles que não são cristãos, ó Deus, que Tu toques no coração para que cumpram o Seu mandato de uma maneira coerente, de uma maneira honesta, Pai. Livra a nossa nação da corrupção, Senhor, que é tão grande, Deus, da injustiça, Pai. Para que nós, enquanto cidadãos, que pagamos para com os nossos deveres, cumprimos todos eles, que possamos receber em volta também os direitos que nos são assistidos pela Constituição, Pai. É uma garantia nossa, Pai. Ajuda-nos. Tem misericórdia, Pai, deste povo, desta nação, em especial da ala mais carente, Deus. E é no nome de Jesus que eu te oro assim. Amém e amém. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Paz.